Bom, começando com o principal. Eu tinha que fazer um vídeo com isso, com a cena dramática, mas eu convido vocês a fazerem isso na sua respectiva cidade. Pega um cemitério mais antigo na sua cidade, se tiver. Aqui em São Paulo, por exemplo, é o cemitério da Consolação, são esses cemitérios mais do começo do século passado. E dá uma olhada nas lápides mais antigas para você ver o que tem lá. Você vai ver que muitas lápides têm nomes de pessoas com 1 ano de vida, 2 anos de vida, 3 anos de vida. Tem muitas crianças enterradas nessas lápides. Porque a mortalidade infantil sempre foi um problema na história da humanidade. Principalmente por conta de doenças infecciosas. Por causa de diarreia, por causa de meningite, por causa de infecção bacteriana, por causa de infecção viral, coqueluche, sarampo, poliomielite, uma série de doenças. As crianças sempre foram especialmente afetadas, porque no começo do desenvolvimento a gente ainda não produziu uma resposta imune para os organismos e está aí vulnerável a eles. Quem tem criança da creche sabe a esponjinha de vírus e bactérias que as crianças são, que elas trazem para casa, inclusive. E para dar um exemplo, a Suécia é um dos países que mais registrou, mais documentou nascimentos, natalidade e fez acompanhamento das crianças em geral. É um dos países onde tem um registro histórico mais claro. A mortalidade infantil lá até 1900 mais ou menos era de por volta de 1,2 ou 2 crianças por família, e as famílias tinham em média 4 filhos. Então esse era o índice de natalidade e esse era o índice de sobrevivência das crianças. As famílias tinham em média 4 filhos, mas 1 ou 2 dessas crianças morreria antes dos 5 anos de idade. E isso independe de ser realeza, de ser quem tinha dinheiro, infraestrutura ou o que fosse. Os vírus ou as bactérias chegavam nessas crianças de qualquer maneira. O que virou a chave da humanidade, o que fez as crianças sobreviverem muito mais e os índices de mortalidade infantil hoje caírem de quase metade das crianças para algumas crianças em 1000, foi saneamento básico, infraestrutura, desenvolvimento econômico e vacinação infantil. Basicamente vacinação infantil. A gente esquece hoje o que é o risco das doenças infecciosas para as crianças. Eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do sarampo. Isso daqui são os casos de sarampo por milhão das pessoas, e isso aqui é o que aconteceu conforme a vacina foi desenvolvida. Então a vacina foi desenvolvida, não é por ano aqui, o ano de desenvolvimento da vacina está aqui em cima, é 1980, e as coisas vão andando conforme a vacinação vai acontecendo. Então esse gráfico é um pouquinho diferente, veio também do Our World in Data, são os casos por milhão aqui no mundo, e aqui a proporção da humanidade que tinha sido vacinada contra o sarampo. Então começa na década de 80 com quase 1000 casos por milhão de sarampo acontecendo nos primeiros anos de vida dessas crianças, e a gente vai vacinando, vai caminhando aqui na proporção de crianças vacinadas. Não chegamos em 100% do mundo vacinado, e eu vou discutir um pouquinho do porquê, mas conforme a vacinação vai andando, ano a ano, você vê a incidência de sarampo caindo drasticamente. Tem anos em que o sarampo caiu muito mais ou que teve menos registro por causa de guerra, por causa de conflitos, por causa de problemas, ou porque de fato alguma região fez uma campanha enorme de vacinação e os casos caíram. Então a gente dá essa caminhada grande de vacinação aqui e o sarampo cai depois. E tem ano em que você tem a vacinação andando bem porque várias regiões implementam essa vacina. E o que foi acontecendo foi isso. Conforme o mundo foi se vacinando, a incidência de sarampo foi caindo cada vez mais. E às vezes você tem uma regressão dessas, que é alguma região que deixa de vacinar as pessoas, que deixa de fazer uma campanha boa de vacinação, como tem acontecido no Brasil. Essa volta para trás aqui, a gente infelizmente deu ela recentemente, e eu já vou mostrar o porquê. E o sarampo, só para mostrar conforme a gente se vacinou, a incidência de sarampo foi caindo. O sarampo ele era uma doença anual para as crianças, ou a cada 2 ou 3 anos você tinha um surto grande de sarampo acontecendo em uma região. Por quê? A imunidade contra o sarampo ela é praticamente permanente. Você pega o sarampo uma vez na vida e não pega mais. Digo praticamente porque alguns adultos podem voltar a ter sarampo depois, porque depois de 30, 40, 50 anos, a resposta imune pode cair o suficiente contra o vírus e ele volta a conseguir infectar as pessoas. Então o que acontecia com o sarampo é, apesar da imunidade ser permanente, não tinha imunidade de rebanho.
Pelo menos não em escala mundial. Desde quando a nossa densidade humana chegou nas cidades, com milhões de pessoas como a gente tem hoje em dia, você tinha um surto de sarampo acontecendo numa cidade que infectava todo mundo, matava uma série de pessoas e principalmente de crianças. Essas pessoas desenvolviam imunidade, o vírus sumia daquela região por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E o que acontecia nesse meio tempo? Nasciam novas crianças. Quando a população de crianças vulneráveis, que estavam nascidas depois de um surto de sarampo, chegava num patamar em que o vírus podia voltar a circular, é um vírus extremamente infeccioso, ele voltava a aparecer naquela região e explodia de casos de novo, principalmente entre as crianças e de vez em quando entre alguns adultos que já tinham perdido a imunidade. E aí você ficava mais um tempo sem sarampo e a coisa voltava a acontecer de novo. É um ciclo que a gente vê com a zika, com chikungunya, com dengue 1 ou 2 ou 3 ou 4, cada ano se alterna uma dessas porque ela explode, infecta os vulneráveis e depois de um tempo ela volta quando você tem vulneráveis o suficiente acumulados de novo, geralmente com crianças nascendo. Por isso essas doenças eram doenças infantis. Não é porque elas atacam só as crianças, é porque as crianças eram a última leva que tinha nascido e estava vulnerável a pegar a doença pela primeira vez. Essa é a história até bíblica do primogênito morrendo de uma doença, das doenças que varreram um grupo, uma etnia e pegaram só os recém-nascidos ou só os mais novos, são os vulneráveis a uma infecção que estava circulando naquela região e ficou um tempo fora porque tinha gente imune. Só que quando as pessoas nascem, como elas estão acumuladas, o vírus encontra vulneráveis de novo e circula de novo. Então esse foi o ciclo do sarampo por muito tempo, até a gente ter vacinas contra o sarampo. E essas vacinas precisam ser distribuídas para muita gente, para você poder fazer essa imunidade e fazer imunidade suficiente para tirar o vírus dali. Isso foi basicamente o que permitiu a humanidade crescer de vez. Se você vai ver qualquer gráfico de crescimento de população, ele está junto com o gráfico de sobrevivência infantil, e os dois estão juntos por causa da vacinação infantil. Porque agora, ao invés da gente deixar as crianças pegarem a doença, e isso afasta o vírus da região, a gente vacina as crianças e com isso previne a doença. Eu vou reforçar isso mais algumas vezes, mas dependendo da vacina, por exemplo, a vacina pneumocócica, depois que ela foi adotada para crianças, o índice de pneumonia entre adultos caiu. Porque as crianças deixaram de pegar essa doença, sustentar um ciclo de transmissão e com isso essa doença não chega nem nos adultos que já perderam a imunidade contra ela. Então as duas coisas andam juntas. A gente vacina as crianças e com isso protege elas e elas deixam de passar por uma série de doenças que são muito problemáticas e a gente ainda consegue proteger os adultos de não ter essa doença circulando e não ter essa doença chegando neles. E vocês sabem onde eu quero chegar com isso. Com a Covid, nós vamos precisar da mesma coisa. Para poder proteger todo mundo da Covid, até as crianças vão ter que ser vacinadas para o vírus não poder circular nelas e não chegar nos mais velhos. Por isso, inclusive, que a gente tem aquele problema de um aumento de síndrome respiratória aguda grave acontecendo agora entre crianças de 0 a 9 anos e, como eu disse, provavelmente mais velhos também um pouco. Essas crianças são testadas, a gente sabe quando a criança é internada no hospital, fazer um painel de vírus respiratórios para identificar qual é o tipo de vírus que circula naquela população. Se você descobre que é um vírus para o qual se tem vacina, reforça-se a campanha de vacinação para poder prevenir ele. Se for o vírus da Covid, se for o SARS-CoV-2, você sabe que é caso de Covid. No caso dessas crianças agora, boa parte desses casos estão sendo de outros vírus respiratórios, como o vírus sincicial respiratório, que está causando esse monte de internação porque ainda não tem vacina. Esse é um dos vírus para os quais a gente não conseguiu fazer uma vacina efetiva ainda para as crianças, por isso tem esses casos. Então a gente ainda tem esse tipo de onda de hospitalização de crianças, principalmente no inverno, em anos regulares, e agora no meio do verão, porque com a retomada as crianças voltaram a se encontrar e esses casos estão acontecendo agora, porque a gente não tem vacina para esse tipo de vírus ainda. Então, os últimos 70 anos, mais ou menos, da humanidade tem sido uma batalha constante para chegar em novas vacinas que vão proteger as crianças de outras doenças. E conforme você tira uma doença da frente, outras ficam mais evidentes.
Então, por exemplo, agora a gente sabe melhor o papel da transmissão da Covid entre as crianças, porque os adultos estão vacinados e está mais fácil de ver os casos sumindo deles. Então, os casos das crianças aparecem mais, tanto que eu estou discutindo ele com vocês aqui. Esses casos também já estavam altos antes, mas tinha muito mais idoso, muito mais adulto, com hospitalização e outras coisas, que chamava mais atenção. A mesma coisa com as vacinas. Conforme a gente vacina contra a catapora, contra o sarampo, contra a coqueluche, contra a pneumonia, meningite, hepatite, outras doenças continuam chamando a atenção porque as crianças são hospitalizadas e começam a busca de vacinas para essas outras doenças.